Boa noite para quem é de noite, bom dia para quem está assistindo Boa durante o noite. dia, né? E aí a gente hoje vai gravar o nosso mais um episódio do podcast Educar. E hoje a gente está aqui conversando um pouquinho sobre um assunto super importante com a Flaviana, que é da Estaca Ipatinga. Então, a Flaviana vai conversar um pouquinho com a gente. Para a gente começar, queria que a Flaviana pudesse se apresentar, contar quem é você e um pouquinho da sua história. Ok, boa noite, Adriana. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, o negócio falou. Para quem está boa noite, para quem está bom dia, boa tarde. É. Então, meu nome é Flaviana, pertenço à Estaca Ipatinga, em Minas Gerais. E atualmente eu trabalho na Sociedade Socorro da Estaca e como professora da Escola Dominical da Classe dos Casados. E assim, há um bom tempo já eu sirvo nesses chamados, e para mim é um privilégio, né, poder ajudar na obra do Senhor de alguma forma e, né, sendo um instrumento nas mãos dele. Eu sou casada com um ex-missionário, tenho 2 filhos, somos selados no templo, e desde quando eu entrei na igreja, 5 anos de idade, mais ou menos, meus pais entraram, e daí a gente está até hoje, né, graças a Deus. E é isso, eu tenho 2 filhos, né? Eu falei, uma menina de 15 e um rapaz de 12 anos. E para mim é um privilégio ser mãe, servir ao Senhor. E a gente está aí, né, para servir como instrumento das mãos de Deus. Amém. Muito bom, Flaviana. Então, para a gente iniciar, queria ler uma citação para vocês do Elder Eyring. E Elder Eyring, ele falou bastante a respeito de como é ser um membro da igreja e como é ser um líder na igreja. Ele fala: você foi chamado por Deus, o Senhor o conhece. Ele sabe quem ele deseja que sirva em cada chamado de sua igreja. Ele escolheu você. A pessoa que foi inspirada a recomendá-lo para esse chamado não o fez porque gostava de você ou porque precisava de alguém com uma determinada tarefa. Eles oraram e sentiram como resposta que você era a pessoa indicada para ser chamada. Você foi chamado para representar o Salvador. Quando você testifica, é como se ele estivesse testificando. Quando suas mãos ajudam, é como se ele estivesse ajudando. Quando eu li a citação, eu fiquei pensando, nossa, que grande responsabilidade, né? E nem sempre a gente vai se sentir à altura de ser chamado, à altura de ter aquela designação para servir. E essa busca de se tornar realmente o líder que o Senhor deseja que a gente seja é uma constante, né? A gente Eu nunca vai estar pronto. É não, sempre assim uma grande surpresa. Queria que você falasse um pouquinho, Flaviana, como é que é isso? Essa responsabilidade de ser chamado por Deus. então, eu acredito ser chamado por Deus. Você falou aí, né? Nós não fomos escolhidos, né? Um líder, ele não foi escolhido porque o outro líder nos achou melhor do que fulano de tal. Não, porque esse chamado, né, que um líder ele recebe é inspirado por Deus, ele recebe por orientação divina a quem será chamado para ocupar determinado cargo, né, para ser um líder de determinada organização. E é muito bom a gente saber disso, que quando nós somos chamados para liderar alguma organização, é o próprio Senhor que está nos chamando. É Ele que inspirou aquele portador do sacerdócio para nos chamar. E muitas das vezes, quando a gente está, né, numa entrevista, né, para determinado chamado, acontece de a gente se sentir não qualificado para aquele chamado, Aham. né? A gente pode, mas será que eu vou dar conta? Mas ao mesmo tempo, quando a gente conhece, sabe que aquele chamado é o do Senhor, não é do líder em si, mas é do Senhor, isso nos dá um conforto, porque o Senhor, da mesma forma que ele chama, ele também qualifica. Então, todas aquelas coisas que às vezes a gente acha que não vai conseguir fazer, como a gente sabe que o Senhor que está nos chamando, a gente pode ter certeza
que ele vai nos qualificar naquele chamado. Às vezes a gente já tem a capacidade para liderar, a gente já tem algumas qualidades de liderança, e às vezes a gente não tem uma outra parte que também é necessária, mas à medida que a gente buscar, a gente confiar e saber que o Senhor que nos chamou, e a gente pode ter certeza que Ele vai nos ajudar naquele ponto que a gente ainda não consegue. Né? Então, É, eu acho assim, é muito poderoso isso, saber que é o Senhor, através dos seus líderes, sobre os sacerdotes, os líderes sacerdotes, que nos chama para liderar em alguma organização, alguma classe da sim. igreja de Jesus. Exatamente. Eu tive até uma experiência recente, eu acabei de receber um chamado novo para o próximo ano, né? E eu estava servindo, fazia agora quase um ano que eu estava servindo na primária, Ah, e tudo ia bem, né? tudo Tava lá ia bem. tranquila, tranquila na primária. E agora, recentemente, meu presidente me chamou numa entrevista e me chamou como presidente da organização das moças. Ah, que E, legal. e eu fiquei muito chocada. E na hora eu tomei um choque. E ele mesmo, o presidente, ele chegou a comentar comigo. Ele falou assim, ele não que ele relutou no chamado, nada disso. Ele falou, mas eu já tinha tido uma experiência com a irmã no acampamento, porque eu tinha ido como voluntária no acampamento das moças no começo do ano, né? E aí ele falou, eu tinha tido uma experiência, mas eu não estava entendendo por que, que o Senhor estava me dando aquela experiência até chegar agora. E o meu comentário com ele foi: a única coisa que me deixa mais tranquila é saber que o Senhor sabe o que ele faz. E que se ele me chamou, é porque ele vai fazer a parte dele, né? Então, às vezes, a gente realmente parece que a gente não está pronto, parece que a gente eu já servi na organização das moças, né? Mas já faz muito tempo. E aqui é uma outra língua, uma outra É, cultura, é tudo diferente. Então, você às vezes você pode realmente se sentir um pouco inadequado. Aí, enquanto eu estava pesquisando ou olhando algumas coisas, eu vi até tinha uma moça que falou assim: ai, não me sinto qualificada para ser presidente das moças, como é que eu posso ser uma líder melhor? E aí o Senhor dá várias dicas para ela, e uma das dicas é: seja amiga, amiga das pessoas que você lidera, né? E esse é uma coisa, um poderoso instrumento que a gente tem, é conhecer as pessoas que a gente lidera. Né? A ah, gente é líder em vários momentos da nossa vida, em em vários casa, momentos. na rua, no trabalho, né? E prestar bastante atenção que sempre tem alguém nos observando, nos olhando, Sim. né? Então a gente sempre vai ser referência para alguma coisa, né? E como é que a gente se torna amigo dessas pessoas? Então, e foi um ponto bem interessante que você tocou agora, que quando a gente ser, a, esse ser amiga, né, das pessoas, conhecer as pessoas para a gente, né, ter uma melhor liderança. Eu acho que o primeiro passo é conhecer, né? Eu acredito que o primeiro passo seja conhecer. E antes desse conhecer também, eu acredito que tem aquela questão de amar as pessoas, independente de qualquer coisa. Então, o próprio Jesus Cristo, ele tinha esse amor, né, por todos, independente de qualquer coisa. Então, conhecer, a gente ser um amigo, desenvolver um relacionamento com, né, as pessoas, a gente precisa conhecer. E esse conhecer, ele vem com o amor ao próximo. Então, por exemplo, por exemplo, na minha classe que eu da Aham. chamado da Cidade de Socorro, né, eu sirvo como conselheiro. Então, assim, é dividido a algumas unidades que a gente precisa visitar, Uhum. algumas salas. Aí, quando eu fui chamada lá no início, eu fiquei designada para determinada ala, dar socorro de determinada ala. Aí eu falei para a minha presidente assim, nossa, mas eu não conheço aquelas mulheres, eu não tenho afinidade com aquelas mulheres. Aí ela
eu não sei como chegar nelas. Aí ela virou e falou assim, mas agora que você vai mesmo, né? Agora que é a oportunidade de você ir até elas, né? Visitar essa cidade. E assim, você vai passando a conhecê-las, a amá-las e ver que depois você vai ver que foi muito fácil. Então, assim, o conhecer, a gente se deixar, se permitir passar, né? Às vezes a gente fica com medo, retraída de chegar até determinada pessoa. Ah, mas será que a pessoa vai achar isso de mim? Ah, será que eu. Aham. Será? Aí vem um monte de será, tem um monte de dúvida. Mas o Senhor, Ele vai nos ajudar a chegar até essas pessoas, a, a conhecê-las, a amá-las, a desenvolver, né, esse amor cristão, esse relacionamento com essas pessoas. E o Sim. líder realmente, ele tem que conhecer, né, as pessoas, porque igual você falou, Uhum. em vários âmbitos da nossa vida, né, a gente é um líder, né, igual você falou, na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade, na Sim. igreja, e de uma forma ou outra a gente vai estar influenciando essas pessoas de alguma forma. Uhum. E o conhecer, eu acredito que seja, né, um dos pontos principais para a gente chegar a se tornar uma líder de alguém, É. É desenvolver isso uma mesmo. amizade. Logo que eu entrei na igreja, eu tinha 14 anos de idade. Eu tinha um bispo e ele sempre falava assim, ele sempre falava, só existem dois tipos de pessoas: as pessoas que você ama e as pessoas que você não conhece. Então ele sempre falava, se você tiver a oportunidade de conhecer as pessoas, você vai desenvolver amor por elas. Então, aquelas pessoas que você ainda não desenvolveu amor, não tem coisas em comum, é porque você não as conhece ainda. Todo mundo vai ter alguma coisa com que vai despertar essa coisa em você do amor, do servir, né? Tudo isso faz parte. E você falou uma coisa bem interessante, que você estava falando a respeito de, às vezes a gente acha, a pessoa vai achar que eu estou me intrometendo, né? Puxa vida, né? Eu chego lá na ala dela, daí eu vou, né, querer me envolver no trabalho. Mas uma característica de um líder é essa, né? É essa capacidade que a gente precisa desenvolver de como falar com as pessoas, Falar, como corrigir as corrigir. pessoas, né? Que não é fácil. As pessoas são Aham, muito diferentes, né? As pessoas têm sentimentos diferentes, capacidades diferentes, criações diferentes, e para ser um bom líder, a gente tem que ter o famoso jogo de cintura, né? Para poder lidar com todo mundo. muito interessante. Isso aí, sobre essa questão de ter jogo de cintura, saber com quem está falando, eu lembrei aqui, voltando à minha presidente, né, da Sim. Sociedade Socorro. Então, assim, né, a gente tem um grupo das mulheres da STAC, então, assim, toda reunião que tem, algum treinamento, algum serão, a gente lança no grupo, né, para chamar as líderes, né, das unidades Aham. para aquele evento que vai acontecer. Aí, beleza. Aí, domingo agora, o presidente da STACA, ele convocou para uma reunião extraordinária, né? Então, assim, não estava marcado nada. Aí, assim, Entendi. do nada, ele vai e manda o link da reunião para as presidentes e pede para a gente, né, espalhar aquilo ali no Aham. grupo para as presidentes de unidade participar. Beleza. Aí, quando lançou, depois apareceu uma mensagem lá de uma conselheira da Cidade de Socorro de uma unidade, ela falando assim, mas eu acharia melhor se fosse mais organizada essas reuniões. Reuniões de última hora não costuma dar certo. Tá Então, vendo? assim, aí depois a minha presidente vai e responde ela assim, naquela maior calma, O né? amor. Nós vimos que realmente, né, quando é planejado com mais antecedência, né, tal, aí ficou direitinho, mandou beijinho para ela e tudo. Aí depois a gente foi comentar sobre aquilo, né? Aí algumas irmãs comentaram assim: nossa, mas se ela tivesse falado isso e eu fosse uma presidente, eu ia dar uma resposta boa, né? Ah, Aí ela virou e olha. falou assim: minha presidente virou e falou assim: mas irmã,
eu conheço as minhas ovelhinhas, eu sei que eu estava respondendo, não era para ela, eu estava respondendo que eu sentia a dor dela. Às vezes a irmã ela está passando por algum momento que Sim. determinadas coisas, ela se joga, mas para que tinha reunião agora? Tinha que ser mais planejado, com antecedência e tal. Eu conheço a irmã, eu sei a dor que ela está passando, então por isso que eu respondi a ela daquela forma. E é assim que a gente deve responder. Então aquilo ali foi tipo um aprendizado enorme que a gente teve. Quando a Nossa, gente que linda. conhece as irmãs, a gente conhece as dores dela, né? As coisas fluem muito mais tranquilas, Com normalmente, sem certeza. discórdia, sem. E então aquilo ali foi um aprendizado enorme, sabe? Então foi muito interessante esse ponto que você falou de conhecer, para a gente ter aquele joguinho de cintura, né? Para não ferir, É. às vezes magoar uma irmã. Então, eu achei essa uma característica dela como líder muito interessante. Muito Nossa, interessante. ela é muito fofa. Agora eu também quero conhecer ela. Olha só. É a Patrícia. Quero, é. Nossa, muito bonitinho. E interessante que era uma das outras características que a gente ia conversar hoje, que é como será que ela ou outros líderes realmente dominam essa habilidade de conhecer realmente as pessoas. Uma característica muito forte de Jesus Cristo era que Jesus Cristo, ele ouvia muito bem as pessoas, ele sempre foi um bom ouvinte, né? E eu acho que é por isso que essas pessoas conseguem desenvolver isso, né? Já estava numa conversa em algum lugar, e enquanto você conversa, a pessoa, ao invés de ouvir você, ela já está preparando a resposta na cabeça dela do que ela vai te responder, né? É, E às vezes ela só precisava ouvir para te conhecer. E Jesus Cristo ele ensina isso com maestria. Ele sempre estava ali pronto a ouvir primeiro, né? ouvir primeiro é muito interessante, igual você falou aí, que a questão que às vezes quando alguém está falando alguma coisa com a gente já está, ao invés de estar ali ouvindo, prestando atenção no que aquela pessoa está falando, a gente já está preparando ali a resposta para dar a ela. Exato. Então, assim, Você igual você pensa falou com aí, você que é professora da classe dos adultos, você deve ver isso muito, né? Porque os aham, alunos eles soltam, por exemplo, uma história ou querem contar uma experiência sobre aquilo, né? Você precisa aham, prestar atenção, porque senão, no final das contas, como é que você vai dar o seu retorno, né? aham. É complicado. É verdade. Então, assim, é igual você falou, às vezes o aluno está ali. Aí ele começa a contar uma história, vai contando, vai contando, vai contando. Aí com isso os outros alunos já tá assim, tipo, querendo dar aquela cortada assim. É, é. A gente como líder, como professor e tal, então a gente tem que saber ouvir as pessoas. E dentro daquilo que a pessoa está relatando, vem princípios que a gente ali, pelo Espírito Santo, ele vai Uhum. nos tocar para que dentro de determinado assunto, pegar tipo aquele gancho ali naquela experiência que aquela pessoa está passando, para a gente prosseguir com a aula. Então, assim, a gente realmente tem que ter muito tato ao ser um líder para a gente passar a não magoar as pessoas, porque se a pessoa está ali relatando uma experiência, você vai do nada, corta ela, ou assim que ela terminar de falar determinada experiência, você tipo não agradece pela experiência que ela contou, ou não Aham. emenda aquele assunto que ela falou com a doutrina que está sendo ensinada na aula, a pessoa ela percebe, o aluno percebe isso. E isso muitas vezes, né, as pessoas, os alunos é, se sentem mal com aquela situação. É. E não só ele, não só o próprio aluno, né? Mas os outros. Os outros vão ouvir e falar assim: a irmã nem respeita o outro ali, ó, ele tá contando, ela não tá nem prestando atenção, por que que eu Uhum. vou contar? Quando meu filho era bem jovem, meu filho caçula, uma vez nós estávamos na reunião sacramental, e era uma reunião de jejum e testemunho. E
E aí, quando a criança tem uma certa idade, se incentiva a criança a ir prestar seu testemunho. Você não quer ir prestar seu testemunho? Pá, pá, pá. E uma das vezes que nós falamos com ele, ele respondeu assim para nós: não, eu não vou porque eu não tenho nenhuma história para contar. Porque ele achava que a reunião de testemunha era uma história, era uma reunião para ela contar histórias. Era isso que ele ouvia, né? As histórias que as pessoas contavam, né? Aham. E eu achei interessante isso. Então, quem está ali ouvindo sempre tem uma percepção das coisas que Sim. estão acontecendo. Então, por exemplo, por que eu vou contar se toda vez que o fulano conta uma história, a Flaviana nem ouve a É, história dele? Entendeu? sim, Olha, fulano corta, as pessoas não prestam atenção, eu não vou mais contar, né? Então, lembrar que nós, como líderes, precisamos fazer daquele ambiente um ambiente de amor. de Principalmente quando amor. nós tratamos, por exemplo, com as crianças que precisam ter segurança para contar as coisas, né? Eles se sentem Ah, seguros, né? Eu tenho um sobrinho, ele tem 4 anos de idade, e ele conta para a mãe tudo o que acontece na escola, do jeito dele, ele chega e ele conta, porque ele sente que ali é um ambiente seguro. aham, Eu posso contar o que aconteceu, eu posso contar como foi, e a minha mãe ela vai me ouvir, e ela vai escutar, e ela vai compreender, e ela vai me abraçar se é, precisar, né? E é isso que as pessoas realmente estão buscando nos seus líderes. Essa, sim, essa esse lugar de aconchego. aconchego, de confiança, né? É Exato, verdade. exato. Você falando de criança aí eu lembrei aqui que domingo passado foi a sacramental da primária aqui na minha área. Que lindo. Então, assim, sacramental da primária sempre, né, muito espiritual, né? Sim, Só vê gente emocionado, né, com a temos. sacramental. Então, assim, teve uma criancinha que eu acho que ela deve ter uns, não sei se são uns 2 ou 3 aninhos, uma menininha. Aí chamaram, as líderes chamaram ela, né, até lá no púlpito, ao microfone, para ela falar a frasezinha, né, que passaram para ela, decifrar lá em Sim. cima. Aí chamou ela, né, o nome dela é Lia, chamou a Lia, aí a Lia não quis, se não me engano, ela não quis subir naquele banquinho que tem para ficar mais Ah, alto para o microfone. Aí sim. ela ficou lá atrás, ninguém estava vendo ela, mas ela estava lá. A Lida pegou, teve que pegar o microfone, abaixar bastante, assim, para chegar nela, cá embaixo da boquinha dela. Aí, na hora que o microfone, né, tá até ela, aí ela vai e fala assim, só resmungou. Aí Oh, a líder virou e falou assim, gente, ela fala a língua dos anjos. Mas na hora que falou isso, foi assim, a gente sentiu um espírito tão grande, mas foi assim, algo tão grande, olha. e teve assim aquele momento assim de um impacto do espírito mesmo, as Sim. pessoas sentindo o espírito. E esse link eu quero fazer com o que você estava falando, porque essa criança, ainda que ela seja tão pequenininha, mas ela teve a vontade de se dispor de bom grado a ir até lá e falar Aham. na hora. Então, ou É, seja, ela se sentiu amada, ela se sentiu num ambiente confortável para ela e sabia que, mesmo com a idade dela, ela sabia que ela estaria ali, ela falaria o que ela conseguiria falar, mas ela fez o papel dela, que foi que participar. bonitinha. E só dessa atitude dela, o Senhor, né, proporcionou um espírito muito, muito, muito forte naquela reunião que estava tendo. Nossa. Então, são assim, essas questões de confiança, de amor, né, que a criança ela tem por quem a lidera, que cria essa atmosfera tão, tão linda, né, que é o que Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, espera, né, que a gente, todos sejam edificados, tanto a quem fala quanto a quem está ouvindo. Então, essa foi uma Sim. atmosfera de amor, né, que a gente pôde sentir nessa reunião, que foi muito bom. E você vê, olha, que a líder ela tinha essa habilidade de poder entender o que estava acontecendo e reverter aquilo que
podia ter sido uma coisa chata, desagradável para a família, né? E tudo mais, que está ali, fica aquele sentimento ruim e não sei o quê. Não, ela soube reverter aquilo de uma forma a tornar aquilo algo realmente importante, né? Então, receber, tá pronto para agir sob inspiração, né? Ser inspirado naquele momento para dizer realmente o que você precisa para coroar aquele momento com o espírito, né? Uma líder. E nesse artigo que falava da moça que se achava inadequada para servir, ela fala, ó, se o Senhor lhe ofereceu um chamado, é porque há um trabalho que você pode fazer. Precisamos perguntar a Deus, assim como lemos em Tiago 1,5, pelo poder do Espírito Santo, todas as coisas podem ser reveladas. E ela fala, tenho a profunda convicção de que, como é o Senhor quem está nos guiando, todos podemos magnificar os nossos chamados. Olha que interessante, né? É aquela coisa que você falou no começo, o Senhor chama, o Senhor qualifica. Então, o que a gente faz a princípio? A gente pega o que a gente tem. Então, eu sei fazer isso, eu tenho esta habilidade, eu vou começar trabalhando com o que eu tenho. E o Senhor vai me proporcionar mais e mais. Uhum. Começar negócio com o que a gente tem. E aquilo vai se desenvolvendo, né, aos poucos, com a ajuda do Senhor, ele vai nos revelando, porque né, os líderes, né, dentro daquele chamado que recebe, também tem o poder de revelação para a sua classe, para a si mesmo, Uhum. então, mantendo a sintonia com o espírito, a gente vai descobrindo, identificando o que precisa ser melhorado, o que eu posso aprender mais, o que não foi legal, né, ser feito. Exato. Então, uma lapidação constante aí, né, que dentro da liderança no geral, né? É verdade, e ter essa habilidade, por exemplo, uma coisa importante para um líder, né? É fazer as perguntas adequadas, né? Por exemplo, se você é um líder e está sentindo que tem alguma coisa que não está em ordem, né? Sentir que eu tenho um problema, ou que a irmã está tendo uma dificuldade, né? A inspiração vai te ajudar a saber o que eu devo perguntar para ela, que vai fazer com que ela realmente se sinta adequada para me contar o que está havendo, né? Eu tenho uma amiga, ela agora o marido dela serve como presidente de missão, acho que em Londrina, no Paraná. E eu conheço ela há muitos anos e ela estava contando uma experiência para mim, e ela estava falando que o filho dela não queria ir para a missão, né? Falou para ela, mãe, não estou querendo, não estou com vontade, acho que eu não vou. E ela falou assim, olha, não é para mim que você precisa falar. Você tem que falar com o Senhor, é entre você e ele, né? Mas, logicamente, que como mãe, você tem expectativas com os seus filhos, meninos, principalmente, de que quando chegar uma certa idade, eles vão ser um missionário, né? E ela também tinha, né, essas mesmas expectativas. E aí ela falou que ela conversou com o Senhor, e ela sempre orava, e falava com o Senhor, falava, o Senhor ajuda ele para que ele possa entender, né, o propósito e tudo mais. E aí ela disse que um dia chegou para ele e falou assim, olha, vamos fazer um desafio, eu e você, né? Porque ela foi inspirada, numa das orações dela, ela falou, já sei o que eu tenho que fazer. É esse o caminho. Falou para ele, então durante um mês você vai orar todos os dias e vai falar para o Senhor a respeito disso, desse seu sentimento de não ir para missão. Só que você não vai orar igual você ora, você vai orar igual a mamãe ora, igual eu oro. Sabe como é que eu oro, né? Aquela conversa, sem tempo de, né? Sem a hora marcada, 2 minutinhos para terminar. Não é essa? É uma oração de verdade. Você vai abrir durante 30 dias. E ela falou que foi lá acompanhando ele durante esse período. E disse que ela falou assim: olha, depois de uma semana orando todos os dias, ele começou a orar e ler as escrituras. Aí depois foi aumentando. Aí ela falou, até que terminou esse um mês, e ele veio falar para mim: não, realmente, mãe, acho que eu vou
realmente para a missão. Então, cada pessoa precisa receber a resposta da pessoa que está te liderando da maneira correta, entendeu? Então, eu preciso receber inspiração para aquela irmã que eu visito. Ah, ela não está querendo ir na igreja, então como é que eu vou abordar? Como é que eu vou dizer? O que que eu vou falar? Né? E a inspiração vai contar em tudo isso. A gente pode viver muitas experiências especiais assim, né? Tá mutado, não te ouço. Seu microfone, não te ouço. Ai, não consigo ligar. Agora sim. É que você mutou por causa do cachorro que estava latindo, e aí, ó. Não tem problema, pode então, foi falar. interessante que essa mãe, ela buscou a fazer, né, a procurar o que fazer para ajudar. Então, às vezes, a gente tem que se dispor, né, a procurar saber o que fazer. Porque algumas vezes acontece da gente conseguir identificar alguma coisa de alguma falha ou alguma dor de alguma pessoa, de alguma irmã, mas a gente, tipo, vou deixar de lado, aquilo ali é entre ela e o Senhor, eu não consigo fazer nada, Não vou me mas meter, é né? interessante de buscar orientação do Senhor sobre o que fazer, de buscar a melhor forma de ajudar, né? Igual essa É, mãe aí fez, né? Ela procurou a orientação do Senhor e ele respondeu, né? Da forma, como que ela deveria sim, agir diante, né, dessa situação com seu filho. para agir com ele. É interessante, no podcast passado, a gente falou que os pais precisam lembrar também que eles têm Ô, uma Adriana, grande. eu não estou te ouvindo, agora eu não sei se é meu áudio ou se é o seu. Deixa eu Tá ver. muito baixinho. Tá muito? Deixa eu ver aqui se a gente É, consegue. deixa eu ver se pode Deixa eu ser ver o se eu meu. consigo melhorar. Peraí, vamos ver. Talvez a gente consiga melhorar aqui. Tá dando para você me ouvir? Eu te ouço super bem. Ah, tá. Não é eu aqui, então, que não estou te ouvindo. Deixa eu ver. Aí, Melhorou? melhorou um pouco. Um pouco. Mas um pouco não é bom, não? Peraí, Não, deixa tá eu ver. muito baixo. Ai, peraí, eu não tô O que conseguindo te será ouvir. que Deixa eu aconteceu? tirar o fone aqui. Fala. Agora, melhora? Melhora ou não? Peraí. Ué, o que será que houve? Agora tá me ouvindo? Eu te ouço bem, eu te ouço normal. Peraí, eu acho que eu vou trocar de fone. Só um Tá, então. minutinho. Agora eu Não, não tô pode ouvindo. trocar, não tem problema. Aí. Se ouve melhor? Nossa, agora é o meu áudio mesmo, tá? Porque agora eu tô te ouvindo muito bem. Desculpa aí. Agora tá poderoso. Agora com esse grandão aqui também, minha filha. Ó, Desculpa se aí, o... tá? Não, imagina, imagina, pode falar, não tem problema. Não, mas aí, igual eu estava falando a questão do exemplo da mãe aí, né? A gente deve estar buscando ao Senhor quando a gente identificar que algo, né, algum irmão, irmã, alguma criança está passando por determinada dúvida, né? A gente buscar a orientação do Senhor para saber a melhor forma de ajudar, né? Aquela É, pessoa que está passando por determinado tipo de situação. é isso mesmo. Igual no último podcast, a gente estava falando sobre como a família precisa entender, os pais precisam entender, por exemplo, que se eu tenho um problema, eu tenho uma rede de apoio na igreja que eu posso contar
com eles. Então, se eu preciso de ajuda, não sei muito bem o que fazer, procuro o líder. Falo, olha, estou passando por isso. Eles têm um manto, o líder deve estar pronto também para ter inspiração e ajudar essa família a cuidar daquela dificuldade que eles estão tendo. É um trabalho de equipe, e essa equipe precisa funcionar, né? Muito bem. Às vezes a gente fica, puxa vida, mas eu vou levar para o líder um problema pessoal, é um problema da minha família, eu é que tenho que cuidar. Mas às vezes você precisa de ajuda, e Aham. às vezes já passou pela experiência, ou conhece alguém que teve uma experiência semelhante, e ele vai poder te ajudar, né? E ter Sim. esse retorno, né? Que é super importante. Uhum. É Uma verdade. E pode falar. essa questão, você falou uma palavra aí que eu achei uma palavra-chave bem interessante, que é a questão do trabalho em equipe, né? Até dentro da liderança mesmo, né? Vamos citar aqui no caso da organização da Igreja de Jesus Cristo. Tem a liderança, ou seja, é uma equipe, né? Presidentes, conselheiras, né? As secretárias e determinados outros chamados que vão agregar aí. Sim, Então, ali, para haver também um líder, um líder que sabe liderar, para ser um líder melhor, tem que envolver a todos, ou seja, aquela famosa palavra, né, saber delegar. Porque às exato. vezes um líder, ele se sente muito sobrecarregado, e essa sobrecarga que sobrevém nele, ele não consegue desenvolver bem, né, o seu chamado. Uhum. Então, um líder, ele precisa saber delegar, né? Passar, ó, fulano, você, conselheiro ou conselheira, você vai tá encarregado disso. Você, fulano, está encarregado disso. E, né, eu tô disso. E aquilo ali depois, juntamente com suas reuniões, né, de liderança que for tendo, cada um vai passar ali o que, ó, fulano está assim, ó, identifiquei isso e isso, então dentro daquilo que foi passado, juntos, né, eles vão trabalhando em equipe para que aquela organização a quem eles, né, lideram possa ser, né, cada vez melhor. Então essa palavra aí, equipe, saber delegar, são pontos extremamente, né, importantes dentro de uma liderança para ser, né, Com cada vez mais um líder certeza. melhor. Imagina se Uhum. na nossa casa só uma pessoa tivesse que fazer tudo. Trabalha fora, Nossa, trabalha em casa, fizesse todas as coisas e os outros não fizessem nada. Não ia funcionar, né? não Não funciona. funciona, não funciona. Então, na liderança acontece da mesma forma, né? Essa coisa, o líder, eu sempre fui, eu sempre tenho que tomar muito cuidado com isso, porque eu acabo fazendo muitas as outras coisas, né? As coisas de todo Aham. mundo, né? E mas um líder de verdade é aquele que realmente sabe delegar e É. sabe esperar, né? Que o Uhum. outro faça no tempo e na maneira do outro, né? Porque É. numa liderança você tem pessoas que vão fazer de um jeito, o outro vai fazer de outra maneira, né? Mas se Aham. aquilo funciona e faz a sua organização trabalhar bem, você precisa entender que talvez aquilo é funcional e dá tudo certo no Sim. final. Porque às vezes, como líder, a gente quer fazer tudo à nossa maneira. Se o outro não fez daquele jeito que eu quero, do jeito que eu faço, tá errado. Mas não, não é assim. Igual você falou, se tá funcionando, é porque tá certo. Só não tá da maneira que eu faço, mas É, não quer dizer exato, que tá errado. é errado. E também, quando se um deixa de fazer, se um quer fazer tudo sozinho, às vezes sai alguma coisa, mas poderia sair muito melhor. Igual, já ouvi uma comparação que é como se, Ah, imagina um corpo, né, isso. faltando, por exemplo, a mão. Eu vou conseguir fazer outras coisas, ou algumas coisas, mesmo Aham. faltando uma mão. Mas se eu tivesse a minha mão, eu conseguiria fazer muito melhor. Ou seja, vamos supor que minha mão é minha conselheira.
A minha Uhum. conselheira está deixando muito a desejar no serviço do trabalho dela. Eu faço o que ela, as responsabilidades dela, mas se ela estivesse fazendo, estaria fluindo muito mais a maneira do Senhor. Então, Exatamente. tem que ter essa, né, essa equipe, tem que ter essa delegação, tem que saber compreender o como o outro faz. Então, assim, a liderança é muito importante no trabalho do Senhor, né? O próprio Jesus Cristo é um líder excepcional, a quem a Sim, gente sim. deve, né, se Se inspirar. espelhar, né? Eu Isso. sempre eu penso no livro Jesus o Cristo, tem uma citação do Elder Talmud, ele fala assim, Jesus, os discípulos, né, de Jesus Cristo, não eram pessoas incríveis de outro mundo, né? Nossa, eram pessoas simples que o Senhor viu neles o que eles podiam se tornar. E por isso É, chamou aqueles 12 para o seguirem, né? O coletor sim, de impostos, o é, pescador, Judas, que ele já sabia como era. Ele fala, até o Elder Talmud fala, eram crianças que precisavam aí de uma dose de liderança. E Jesus é, Cristo fez tão bem que tornou eles realmente seus discípulos, né, para mais tarde poderem liderar a igreja dele na terra, né? Então é esse olhar que a gente deve ter, por exemplo, nas pessoas que a gente lidera, né, é, de ver lá na frente, né? Eu lembro meu presidente de missão, ele falava: quando você ensina uma mulher, você consegue vê-la como uma presidente das moças, uma presidente da primária, uma presidente da SOC. Quando você ensina um homem, você precisa vê-lo se ele é jovem como um missionário, como um bispo, né? Tem é, que ter essa visão, porque as pessoas vão se transformar com o tempo através dos ensinamentos e da liderança, se eles seguirem o exemplo de Jesus Cristo. E isso é sim, fantástico. é fantástico mesmo. Igual né, você falou aí de pescadores, olha só, Jesus Cristo foi lá e Sim, chamou um pescador, né? Mas por quê? Jesus Cristo, ele já, tipo assim, estava estudando aquela pessoa ali, já conhecia ela, sabia que ela era uma boa pescadora de peixes, e por que não usar as mesmas técnicas, assim, entre aspas, né, para ser pescadores de homens a partir daquele momento que Jesus Cristo falou, né, vem e segue-me, né? é Então, interessante. quando a gente vai até Cristo e ele fala, segue-me, para a gente seguir os mesmos passos dele. E para a gente seguir os passos dele, até o próprio Jesus Cristo, né, a gente precisa conhecê-lo. E à Exatamente. medida que a gente vai conhecendo Jesus Cristo, isto vai mais abrindo o nosso amor por ele. E as outras pessoas, igual você disse também, né? A gente ensinando, liderando as pessoas, aquelas pessoas, as crianças, a gente vê o futuro, ou seja, em quem elas vão se tornar, em que elas podem se tornar. Então a gente deve trabalhar com esse potencial que essas pessoas têm e ver assim como Jesus Cristo. Ele não nos vê como os homens veem, né? Aquela escritura que fala, não nos vê como os homens veem, mas ele olha para o coração, né? E é assim que a gente deve, né, seguir também, né, como líderes, né? Muito interessante, porque você pensa, por exemplo, Jesus Cristo tinha uma maneira muito particular de ensinar as pessoas, né? Mas era a maneira como aquelas pessoas podiam compreender o que ele falava, Sim, né? aham, Então, com os pescadores, ele falava da pesca, tira isso a rede é, e tudo mais. aham, E cada um ele sabia a maneira correta de se expressar e como aquela pessoa podia aprender. Por exemplo, eu vejo, por exemplo, na nossa primária aqui, né, que eu tô acostumada com eles agora, depois de quase um ano com eles, né? Alguns é uma ala de língua hispânica, né? Mas muitos deles, porque nasceram aqui, só falam inglês.
e tem dificuldade de falar espanhol. Então, você tem que se desdobrar, porque alguns entendem espanhol, mas tem outros que não entendem, aí você se desdobra em inglês e faz esse jogo com eles. Mas com o passar do tempo, que você vai desenvolvendo essa habilidade, então você vai reconhecendo, e eles também. Então, Eles agora nós também. chegamos. E eles agora chegaram num ponto, né, que mesmo eu com o meu portonhol, né, e tudo mais meio misturado, eles me entendem e eles sabem o que eu quero e como as coisas vão funcionar, né? Então as crianças elas têm essa habilidade de adaptação, de se adaptar muito fácil, elas se adaptam e elas criam amor e carinho pelas pessoas muito rápido também, né? E tudo isso são características que a liderança precisa sempre estar olhando e buscando e tudo mais, né? Então, domingo foi meu último domingo, e aí a irmã anunciou, olha, a irmã Adriana, ela tá indo para uma outra organização agora, a gente vai ficar sem a irmã Adriana aqui. E as crianças chegaram em casa e contaram para os pais. E aí, ontem à noite, eu estava numa atividade e um pai veio, a irmã tá indo embora? Aí eu falei assim, não. Aí ele falou, não, é porque ela chegou em casa e falou. Eu falei, e é por isso, isso. Nossa, ela estava muito chateada, muito triste. Aí eu falei, puxa, a gente fica feliz porque a gente sabe que criou laços, desenvolveu amor, Desenvolveu né? amor. Nossa, pelas crianças, identidade e tudo mais, e ao mesmo tempo a gente fala, ai, que ruim, né? Que a criança sentiu isso, que isso fez um efeito nela, né? E elas vão lembrar de você pro resto da vida. Porque, assim, criança, quando ela se sente amada, quando ela se sente bem com alguém, ela nunca esquece. Vai ser aquela experiência que ela vai contar lá na frente, quando ela estiver adulta, né? Eu tenho líderes quando eu estava na primária, que eu lembro até hoje. Por quê? Olha que Porque coisa. eu sentia o cuidado que elas tinham comigo. Eu le... Tem uma líder que a gente hoje é da mesma estaca, né? Então, assim, ela lembra até hoje que quando estava na Sacramental, acho que muitas crianças fazem isso, né? Lá na Sacramental, na hora do sacramento, o que a dona Flaviana aqui fazia? Entrava debaixo dos bancos, sentava cá atrás, eu passava debaixo dos bancos, ia lá na frente e voltava. Então, assim, ela lembra disso até hoje. Mas aquele carinho, aquele cuidado ao chamar a atenção, a tratar aquela situação que estava passando, isso fez muita diferença. E Com assim, certeza. pode ter certeza que esses alunos aí vão lembrar de você para o resto da vida, porque eles se sentiram bem, se sentiram amados com sua liderança para com eles. E pensa você contando aí das suas aventuras. Eu lembrei, quando eu fui batizada na igreja, eu tinha 14 anos de idade, né? Eu tinha 14, nos batizamos eu e uma prima. Eu tinha 14 e ela 17. Só nós duas. Então, nós íamos à igreja sempre sozinhas, mas a gente não gostava de ficar na organização das moças. A gente gostava de ficar na Sociedade Socorro. Olha só. Costuma ser o contrário, né? Pois é. Mas é porque as moças, acho que era um número menores, era mais intimidador. Como a Sociedade de Socorro era maior, você entrava, ficava ali quietinha, ninguém te via, você saía e ninguém percebia. Hoje em dia, eu acho que era por isso, sabe? Então, eu lembro muitas e muitas vezes que eu chegava, sentava lá, eu lembro que a Sociedade de Socorro nessa ala era no Salão Sacramental. Então, eu entrava, sentava lá no fundinho, bem atrás das irmãs, e ficava ali. E elas tinham uma presidente da Sociedade de Socorro, e ela, todos os domingos, muito carinhosamente, ela descia lá do púlpito onde elas estavam sentadinhas e ela vinha para me explicar que eu não podia ficar lá, que a organização das moças era o meu lugar. E eu lembro até hoje que ela sempre estava de salto e para não fazer barulho, ela andava nas pontinhas dos pés.
para não fazer barulho no piso da capela, que não tinha, Aham, não era carpete, bonitinho. era Aham. piso, e ela vinha. E eu lembro exatamente disso, do carinho e do amor dela, dessa maneira que ela tinha de falar, de explicar para mim sobre. E você quer que eu levo você? Você quer que eu te acompanhe? Eu vou com Ai, você até lá. Com muito amor, sempre muito boazinha, com um sorriso. E tudo isso realmente são coisas que um líder vai deixar como marca na vida da gente. vai, deixa Ela com já certeza. faleceu, ela já faleceu faz muitos anos, mas eu nunca vou me esquecer do carinho, do amor que ela tinha, essa maneira que ela tinha de falar e tudo mais. Um líder, às É, vezes, nem imagina, né, nem que está imagina. plantando isso, essas sementinhas na gente, mas é o que eles realmente fazem, né? Plantam essa É, sementinha. É é igual, curioso, viu? é, sim. E o líder, né, ele também serve, né? Igual você está falando aqui, a irmã saía lá da frente e ia até você. Isso é uma forma de servir, né? Então, assim, um líder também, ele serve as outras pessoas e, como se diz, ele ministrou, ela ministrou a você, né? Ela te Exato, conhecia, ela foi lá em você. Então, esse algo muito importante também dentro de uma liderança, né? Esse servir, esse ministrar um a um, né? Como Jesus Cristo também fez, nossa, ele é. ia um a um, né? Ele ministrava de um jeito a um e da outro, mas dentro daquela capacidade que a pessoa tinha de compreender. Exato, nossa, que fantástico. Você reconhece nesses líderes, né, a, a boa vontade de fazer É, coisas, né? De participar, de estar ali, né, com as pessoas e realmente de servir as pessoas da melhor maneira possível que cada um pode, né? Fazendo aí o seu melhor, né? E tudo uhum, mais. Eu sou fã de futebol americano, né? E nós temos um treinador, né? Eu conheci ele há muito tempo atrás, e no começo, quando eu comecei a estudar e ver quem era ele, não sei o quê, e papai, ele tinha características que eu achava fantásticas, e aí eu comecei a assistir uns vídeos que ele fazia quando ele estava com os jogadores, mas quando eles não estavam treinando. E normalmente ele estava com eles comendo ou assistindo filme. E eu lembro que tinha um vídeo dele no Natal e ele estava tocando piano, esse líder, né? Esse treinador, e os jogadores todos aqui, são muitos, né? Naquela sala enorme, eles cantando e tudo mais. E acho que essa foi uma das características dele que mais me tocou. Eu falei assim: ele não é só o treinador deles lá no campo, na hora que está ali no jogo, né? Ou está treinando. aham, Então, acho que é uma característica que um líder precisa desenvolver é essa coisa. As pessoas viam Jesus Cristo andando na praia, viam Jesus Cristo comendo, né? Você uhum, precisa ver o seu líder como uma pessoa normal, vamos dizer assim, né? é, A aham, pessoa que tem habilidades, mas que também, se está jogando, perde o jogo. Eu vejo isso, por exemplo, nas famílias, né? O pai que joga ali com o filho e perde, o filho ganha e ainda comemora e está tudo bem. é Né? O líder, verdade. os filhos e as pessoas que são lideradas, elas precisam ver esse outro lado do meu líder, né? Esse Eu outro vejo meu lado, líder dançando no baile. Olha lá o bispo isso, dançando com a é, esposa. São é coisas verdade. curiosas, né? Mas que desenvolvem uma visão Uma, diferente. uma visão diferente, porque às vezes a pessoa, o outro tá lá, fica acanhado de chegar até o líder, né? Ah, mas é igual você falou, precisa de se entrosar, né? Das outras pessoas saber que, tipo, olha, ele é gente como a gente, né? E É, tá ali, se envolver mesmo,
tá ali, o outro tá ali jogando, vão jogar também, tá tendo um baile, deixa eu dançar também, né? E é isso, se entrosar, estar ali no meio, participar também, né, do que os outros participam. E É, isso é verdade, é uma das características que um líder, né, para ser um melhor líder, precisa ter também, que, igual você falou, Jesus Cristo estava ali também. E as pessoas podiam encontrar eles é, caminhando, na sim. beira do rio, da praia, e, né, e é isso mesmo, tem que se entrosar. Porque Tá? as pessoas, às vezes, a gente, naquele momento que você está ali na capela, naquela reunião, fazendo cumprindo ali seu dever como líder, naquele exato momento ali, às vezes você está ali concentrado, mais fechado, talvez, né? Precisa de uma certa concentração para fazer as coisas, não vai ficar. Mas os seus liderados, as suas ovelhas não podem só te ver naquele momento, né? Precisam te É, conhecer melhor, saber que, não, agora esse é o líder, né? Ele está fazendo o papel dele, né? Mas quando eu vou lá na casa dele, a gente assiste um filme juntos, a gente toma um sorvete, a gente uhum, brinca, né? Ah, ele gosta disso, ele gosta daquele time, para que time que ele torce. Coisas que é, envolvem as pessoas em outras características, né? em Que outras são realmente características. também importantes para desenvolver essas habilidades, porque um líder precisa ter uma certa habilidade para, por exemplo, reconhecer dons e talentos nas pessoas, né? Sim, aham. Um líder tem que ter esse feeling, né, para essas coisas também. E à medida que ele descobre esses dons nas outras pessoas, vai dando mais capacidade, né, a ele de identificar, né, esses dons e dentro daquilo também ajudar dentro da própria classe que ele, né, lidera. Então, por exemplo, tem uma pessoa, tem um determinado aluno, por exemplo, que gosta muito de ler história, contar alguma experiência das escrituras. Aham, Aí, o que que ele pode? Ah, eu identifiquei isso nele, ele gosta disso. Então, na próxima aula, eu vou passar uma designação para ele. Eu vou dar essa designação aqui para ele resumir e vir aqui na próxima aula e relatar essa experiência. E exato. isso vai fazer com que esse aluno ele se sinta, como é que eu vou dizer a palavra? Que é mais participativo ali, né, dentro Sim, daquela classe e ele vai se sentir importante e vai despertar o desejo também de sempre estar ali, não faltar. E o que vai o que ajudar aí é que ele permaneça indo todos os domingos, no caso, na igreja, a sim, reunião sacramental, né, que é a reunião mais importante, né, que nós temos no domingo. claro, sim. E é isso que, né, um líder também ele deve trabalhar com seus liderados dentro da sua liderança, de modo que aquela pessoa, aquele aluno esteja na igreja todo domingo renovando, né, os seus convênios, né, que é seguindo o que Jesus Cristo, né, nos pede, que é renovar os convênios que fizemos, que Sim. foram feitos no batismo. É, com certeza, né? E eu fico pensando também, por exemplo, que a gente tem algumas pessoas que a gente lidera às vezes, que tem certas, como é que eu digo assim? Tem certas dificuldades, né? Por exemplo, tem Aham. gente que não gosta de falar, eu gosto de chegar aqui, ficar aqui no meu cantinho quietinho É, e ir embora, né? Ah, aham. eu gosto de só, sei lá, só vir ficar na minha. Eu não quero, né, fazer isso e aquilo. Eu lembro da minha mãe no começo, quando ela ia na igreja, ela era essa pessoinha, que ela queria só ficar ali quietinha e ir embora. Quietinha.
Com o passar do tempo, ela gostava de receber a designação com o tempo, porque ela gostava de se preparar Ah, para tá. aquilo. Não quero que me Aham. chame na hora para mim fazer oração. Eu quero ter um tempo para mim saber me preparar para poder fazer oração, né? Aí depois ela recebeu um chamado na primária, ok, porque daí você tem ali o manual, você segue e vai de semana a semana, tudo certinho, sem muitos problemas, as crianças não me julgam, né? Porque criança menininha tá tudo bem. Então, para ela tinha essa dificuldade. E essa é uma outra característica que a gente precisa respeitar nas pessoas, né? Nem todo É, mundo vai querer fazer um monte de coisas. Tem gente que vai ficar satisfeito em ser só a árvore na peça de sim, teatro, é né? verdade. Outra pessoa vai Aham. querer ser a estrela, né? Da A peça. estrela, é. E a gente precisa, como líder, reconhecer quem são essas pessoas para todo mundo ficar feliz. Isso, e às vezes não quer nem dizer que, por exemplo, se uma gosta só de ser a árvore, mas isso não, às vezes um líder pensa que por ela querer, tipo, você querer ficar mais quietinha no cantinho dela, ela não está absorvendo o estudo que está sendo ensinado, ela não está prestando atenção, ou ela não está gostando do líder. Não é isso, é porque cada um tem o seu jeitinho, cada um também tem o seu tempo. Porque às vezes Exato. um líder também quer que, tipo, ensinou a doutrina, quer que o aluno já pegue aquilo ali, já bota em prática, mas não é assim, né? Cada Não, um tem o seu tempo, cada um tem o seu tempo de desenvolver o seu testemunho, de exato. aprender, de buscar ao Senhor. Então, não, nem sempre é assim, né? Quase que na maioria das vezes, que vai ensinar e que aquilo ali já tem que todo mundo já saber de seguir aquilo, é entender que cada um tem o seu tempo, cada um Exatamente. tem o seu modo, né, de absorver as coisas e de aprender. Sim, assim como a conversão é um processo que para algumas pessoas vai levar muito tempo e para outras vai ser mais rápido, mais espontâneo É, e tudo mais, tudo aham, na vida tem essa pequena característica. Para algumas pessoas, algumas coisas vão ser mais fáceis, para outras vai ser mais difícil. Alguém, eu prefiro cantar do que tocar, eu prefiro tocar que eu fico aqui é, sozinha, eu e tá tudo certo. Então, para cada pessoa, ela tem essas pequenas características que vão funcionar apropriadamente para cada pessoa, do seu jeitinho, né? E a gente, como líder, precisa sempre pensar em ver as pessoas dessa forma, né? é, Uma coisa importante se a gente está com muita dificuldade, né? A gente tem lá o kit básico do Evangelho que todo líder precisa seguir, né? Orar pelas pessoas que a gente serve, né? é, Buscar inspiração nas escrituras, nos discursos, talvez com as outras pessoas da nossa liderança para ajudar aqueles. E, logicamente, se a gente precisa jejuar, se a gente precisa ir ao templo por aquelas pessoas, né? Fazer com que tudo isso precisa fazer parte da vida de um líder, né? é, O kit básico do evangelho, né? Eu sempre falo, a gente não pode dar o que a gente não tem, né? exatamente. Então, se eu Uhum. não tô, se eu não tô tendo experiências espirituais na minha vida com essas pequenas coisas, né? Como é que eu vou, né? Falar para aquela pessoa, não, Passar, olha, né? se você orar, como é que eu vou fazer promessas para ela que eu não tenho na minha vida, né? É muito É, difícil. é muito difícil. E isso vai criar elas têm você como líder como um espelho, um exemplo. Então, se, né, eu não estou fazendo, o líder não está fazendo, igual você falou, como é que eu vou querer que o outro faça? Então, por exemplo, por exemplo, caravana ao templo. Aí eu ensino sobre o templo, eu repasso a importância sobre o templo e tal, mas aquela pessoa nunca me viu ir ao templo. Sim, Né? Então, ainda que, tipo, por exemplo, o líder, ainda assim, ele pode ser falho, pode ter algumas questões que o impedem de ir, né, com frequência ao templo, mas pelo menos ele
tem que buscar se esforçar para, né? Porque aí até Sim, no seu ensino, na sua liderança como líder, exato, você não vai se sentir tipo como uma palavra, tipo, não vai se sentir como um hipócrita no sentido de eu estou exato, ensinando algo que eu não estou fazendo. Às vezes eu não estou fazendo, mas se eu tenho a consciência de que eu estou me esforçando, eu estou correndo atrás, indo atrás para chegar a aquela, né, aquela doutrina, cumprir aquela aham, doutrina, o líder ele vai se sentir mais confiante, né, em si mesmo e saber que ele está ali realmente ensinando um princípio que é o que o Senhor realmente está querendo que seja ensinado. E a outra pessoa, ou aquela criança, ou aquele jovem, aquele adulto, ele vai te ter como um exemplo, né? Então, assim, exatamente. Porque, por exemplo, realmente a gente pode, tem que procurar, né, sermos exemplos. E tem aqueles também que dizem, né, que eu não preciso ser exemplo para ninguém. Claro que precisa, direta ou indiretamente, mesmo que você não queira, sim, você passa uma influência para o outro. Ou uma exato. influência ruim ou uma influência boa. Lógico que, né, sempre deve ser uma influência boa. E Queremos que se o seja líder ele boa. não se um líder ele não está se sentindo tipo capaz para, né, liderar, é preciso esforço. Nos ensinamentos do Evangelho, a gente vê, né, muitos discursos que falam, né, ensinamentos. A biblioteca do Evangelho também tem muitos Aham, conteúdos que falam sobre melhorar a liderança e fala que é necessário esforço, né, com porque certeza. a gente está ali, como você disse lá no início, fazendo, né, você falou, você foi chamado para representar o Salvador. Quando você testifica, é como se o próprio Salvador estivesse testificando, e quando É, suas mãos ajudam, é como se o próprio Salvador estivesse ali ajudando, com né? Então, nós certeza. somos instrumentos nas mãos de Deus para agirmos, né, para com as outras pessoas, como se o próprio Jesus Cristo estivesse aqui na Terra, passando, né, os ensinamentos dele. E por isso que a comunicação e a honestidade, né, de um líder é tão importante, né? Então eu Uhum, preciso comunicar as pessoas que eu lidero da maneira correta, comunicar o que nós esperamos, o que o Senhor espera, como que a gente pode fazer isso e tudo mais, e ser honesto o suficiente fazendo o que é certo para poder conseguir ser esse bom exemplo, né? As pessoas vão, exatamente. quando a gente fala, as pessoas precisam, puxa vida, a Flaviana está falando e é verdade, né? As pessoas desenvolvem um certo senso de confiança da maneira como a Ah, gente é. comunica as coisas, né? Eu gosto do exemplo das escrituras, quando Moisés foi chamado, ele falou, mas Senhor, não falo direito, né? Nefe também falava, puxa, Senhor, eu tenho dificuldade com as palavras. É, Falou, não, a gente vai dar um jeito, vamos resolver isso daqui. Porque se comunicar também da maneira correta é uma coisa importante, né? Eles tem que saber precisavam comunicar. ter que saber se comunicar, né? A velha máxima do Chacrinha, né? Quem não se comunica se estrumbica, né? Né? Que ele falava, né? Porque Aham, realmente precisa saber se comunicar. Então, por exemplo, eu como líder preciso, quando eu vou delegar, preciso delegar direito. Olha, fulano, espero que você direito. faça isso, é isso aqui, o prazo é tal, e tudo direitinho. A pessoa precisa saber Aham, exatamente o que a gente espera dela, né? Eu lembro que eu estava lendo não estava lendo um livro, não. Eu acho que eu estava lendo um livro. Acho que era um livro mesmo que eu estava lendo. E falava lá que a Margaret Thatcher, né, que foi uma grande líder, ela, no começo, quando ela foi chamada para ser líder, ela tinha dificuldade de falar, mas não é porque ela não falava direito, ela falava muito bem, mas ela sempre tinha um tom de voz bem alto e sempre com muita força ela falava. E aí ela contratou uma pessoa para ensinar ela a falar, ser mais mansa e delicada ao falar, porque todas as vezes que ela falava, as pessoas achavam, vixe, já
bem ela, né? Tanto que ela era conhecida, tanto que ela ficou conhecida no mundo como a Dama de Ferro, né? Por causa que ela sempre era muito dura, né? Então, essa comunicação que a gente faz precisa surgir daquela forma. Então, Jesus Cristo, a gente sabe que durante todo o seu ministério, ele sempre tinha a maneira mansa e delicada de lidar com as pessoas, de explicar as coisas, de falar sobre, né? E mesmo quando ele corrigia as pessoas, ele fazia da melhor maneira possível, né? Da Pelo menos melhor maneira tentava possível. fazer. E essa comunicação, né, às vezes ela não é nem tanto verbal, né? É no jeito mesmo da pessoa, na bondade, na forma, né, de ser prestativa com o outro, compassiva, usar de empatia. Então, isso também, né, são formas de estar se comunicando com o outro. E até mesmo a verbal, né, igual você falou, é muito importante dentro da liderança, porque às vezes você precisa passar uma, uma chamada assim de atenção, né, na classe, a quem você lidera, mas você ainda nessa chamada de atenção que o Espírito está te tocando para você falar, mas tem que saber como falar. O saber como Exato. falar, o saber a quem falar, a quem você está falando, né? A conhecer para quem você está falando, porque senão a forma como você se comunica pode ferir o outro também, né? Então, essa É. comunicação, tanto verbal quanto não verbal, ela é muito importante também, né? Eu falo para minha irmã, né? Eu tive filhos bem antes dela, né? Os meus já são grandes, e ela tem o dela que tem 4 aninhos só, né? E eu falei para ela: você tinha que ter tido filhos antes de mim, para mim aprender com você. Porque ela tem uma maneira de ensinar o menino dela que é assim muito fofa e muito eficaz, que são os acordos. Ela faz Ah, acordos com ele o tempo todo. E os acordos com ele funcionam, e ela é uma mãe assim, se eu falei e vai ser e pronto. Ela tem essa capacidade com ele. E eu acho isso fofo e surpreendente também. verdade. Desde muito jovenzinha, ela já fala com ele. Olha, ele chega da escola e ela fala: tal hora nós vamos tomar banho. E aí ela coloca o alarme. Ok? Ok. Aí ela, ó, faltam 5 minutos. Vamos terminar. Vou ligar o chuveiro. Então ela vai preparando tudo e chega naquela hora, ela acabou, vamos. Ah, mas nosso acordo, nós tínhamos um Nossa cor. acordo. E também do outro lado, ela fala, quando ele não cumpriu o acordo, ela fala, então, lembra? Nós tínhamos um acordo e você não cumpriu com a sua parte, então você não vai receber isso. E eu Olha, acho, que sabedoria. e eu fico assim tão orgulhosa de ver Aham. essa maneira que ela desenvolveu e que ela aprendeu de cuidar dele, porque eu fico imaginando o Senhor conosco tem uma maneira muito parecida com essa. Eu, Senhor, Verdade. obrigado quando fazeis o que eu digo. Aham. Mas se você não cumpriu a sua parte no acordo, minha parte do acordo também Tá. não existe mais. É, é Né? verdade. E nós, líderes na nossa casa, na nossa comunidade, com os nossos filhos, com as pessoas que a gente lidera na igreja, a gente precisa lembrá-los disso, né? Olha, nós Exato. vamos fazer as coisas à maneira do Senhor. Como é que é a maneira do Senhor? É essa aqui, ó, a maneira da ordem. Uhum. Tem uma. Dentro da biblioteca do Evangelho, tem uma citação do elder Lionel Kendrick, ele era Aham. do 70, né? Ele fala assim: eu achei interessante aqui, eu gostaria de compartilhar. Claro. Ele fala sobre a comunicação.
ele fala o seguinte: a comunicação cristã é feita em tom de amor, sem alarde, tem por objetivo ajudar e não magoar. Procura aproximar as pessoas em vez de distanciá-las. Tende a elevar e não a humilhar. A comunicação cristã é uma expressão de afeto e não de ira, de verdade e não de falsidade, de compaixão e não de contenda, de respeito e não de zombaria, de aconselhamento e não de crítica, de correção e não de condenação. Ela é Isso. proferida com clareza e não com ambiguidade. Pode ser carinhosa ou dura, mas deve ser sempre equilibrada. Então, achei muito interessante essa citação Nossa! dele aqui, porque muitas vezes a comunicação, principalmente nessa parte aqui que ele diz que aqui, ó, de correção, a comunicação, né? Deve ser de correção e não De condenação. condenação. É igual você falou aí né? Falou, ó, se for, né, vai ser assim, 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 vai ser cumprida a promessa. Agora, se você não for, deixou de receber. Agora, de condenação. Ah, se você não for, vai acontecer isso, assim, 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 isso, isso, assim. Exato, É, é exatamente. diferente a forma, né, de comunicar. Então, a forma É. de comunicar do Senhor realmente é isso, né? É uma forma Nossa, assim, mais equilibrada, mais sábia. equilibrada, né? É aquela vez, eu até vi um vídeo essa semana, a mãe corrigindo o filho, e ela falava para ele assim: olha, então vai ficar uma semana sem jogar, uma semana vai ficar assim, tudo bem. E ele chorava, e o menininho chorava, chorava, chorava. E ela falou assim: você entende por que você está perdendo o privilégio de, sabe? Eu achei assim tão fofo. E ele falou, entendo, e chorando, e chorando. E ela falou, então. Aí ela falou, é só por isso, tá bom? Mas é uma semana e depois tá tudo bem. Aí Ah, ela fala, agora vem aqui e me dá um abraço. E aí ele vai e abraça a mãe e tudo mais. E eu fico pensando, né? Puxa vida, o pai celestial fica tão feliz conosco quando a gente entende que o é, processo funciona desse jeito, que a casa sim. dele é uma casa de ordem e que nós, como líderes, precisamos deixar tudo em ordem, né? A gente Hum, desenvolve essa habilidade de poder entender que a, a bronca, às vezes, é só por amor, né? é só Não é por por amor, outra verdade. coisa. Não é por outra coisa. Eu não quero me sobressair, dizer para você que eu sou melhor que você. Não, não é isso. É só porque eu quero que você progrida, que você cresça, que você melhore. E eu vejo, talvez, coisas em você que não vê. Então, É, como líder, eu quero que você veja onde você pode chegar, né? e, Olha que coisa, né? Igual o Senhor faz com a gente, né? é, e isso é muito necessário, porque quando se, às vezes a pessoa, né, nem ela mesma sabe no que ela tem que melhorar, o que acarreta aquilo que foi aquela falha que foi cometida. Mas ela precisa Aham, de alguém para abrir os seus olhos e explicar com amor o motivo, o porquê, o que vai acontecer, porque quando a gente não corrige sabiamente, a gente deixa de ser um instrumento nas mãos do Senhor, porque às vezes está sim. acontecendo determinada coisa que agora é você, líder, você precisa ir lá, você precisa, Aham. né, ajudá-la, falar isso assim, assim com ela. E o Senhor nos usa de instrumento na nossa liderança. É, eu vi um vídeo outro dia, e era um psiquiatra, e ele estava numa entrevista e ele estava contando assim, ele falou, meu, eu fiquei muito chateado, porque eu ouvi um pai com um filho de 14 anos de idade, falando, não, lavei as mãos, ele faz o que ele quiser da vida dele. E ele falou, oi, o que está acontecendo? É uma Como criança de assim? 14 anos de idade, você está dizendo que você cansou, que você vai lavar as mãos. Não, ele ainda precisa de você, né? Então, esse é o papel. É porque é mais fácil, né? Lavar as mãos e deixar o outro fazer o que Deixa, quiser. é bem mais fácil. Mas não é Exatamente. assim, né?
Não. Igual Então, dentro é da. importante. Pode É, falar. igual dentro da. Você está aqui agora, no caso, liderança de um pai. Eu lembrei do meu pai aqui na liderança dele no lar. Porque, assim, os pais, né, têm essa responsabilidade de corrigir os filhos, de ensinar, né, o correto e tudo. E meu pai, ele sempre foi para mim um exemplo nessa questão de chamar atenção Uhum. com a liderança dele, com o vigor dele, mas sempre que ele chamava atenção, no final ele vinha, abraçava e dava um beijo na testa e falava: "Eu te amo". Olha, sim. Sempre, em toda, sempre. Isso é uma coisa assim que ficou marcada muito em mim na liderança de meu pai. Sempre que ele me chamava atenção por qualquer coisa, às vezes algumas determinadas coisas eu chorava. "Ah, que vocês não gostam de mim, é que não sei o quê, mas por quê?". Aquelas coisas de Ninguém me adolescente, ama. principalmente. Ninguém me ama, mas sempre meu pai chegava, né, no final de tudo, me abraçava, me dava um beijo na testa e falava que me ama. Então isso Puxa, foi um exemplo de liderança de um pai, que de certa forma a exato. gente Olha pode que levar essa liderança, esse tipo de liderança a outras coisas, né, por exemplo, dentro da Igreja de Jesus Cristo. Chamar a atenção de acordo com a influência que o Espírito Santo está te dando naquele momento, né, para uhum. ensinar o princípio e demonstrar amor maior. Que é Claro. assim também que Jesus Cristo, né, ensinava, né. Ele chamava a atenção, mas sempre com uma promessa. E essa demonstração de amor maior. Então esse é um princípio de liderança também extremamente, poderoso e perfeito, né, que o Pai Celestial nos deu a capacidade de desenvolver. E quem está sendo corrigido precisa entender por que está sendo corrigido, né? Aham. Entender o que aconteceu, É, onde eu estou nessa história que eu preciso da correção, né? sim, Isso funciona. Você falando do seu pai, eu lembrei no outro podcast que nós gravamos com a Kate falou uma coisa interessante. Ela falou: todo mundo precisa de três coisas na vida, desde criancinhas até a pessoa adulta. Ela falou: todo mundo precisa ser amado, se sentir amado. Todo mundo precisa se sentir pertencente. Eu faço parte desta família, ou eu faço parte desta organização, e todo mundo precisa se sentir importante. Então, quando a gente vai corrigir, ou quando a gente está liderando qualquer grupo, e a gente tem essa diversidade na igreja, né? Cada grupo que a gente. Imagina vocês na Sociedade de Socorro, né? Você tem irmãos de todos os tipos. A irmã todos. novinha, a irmã mais velha, a irmã idosa que é sozinha, que ainda tem família, que não tem ninguém. Nossa, você tem todos os tipos de irmãs e tem que lembrar que cada uma delas é diferente e ainda precisa de tudo isso. Se sentir Sim, amada, se sentir pertencente, se sentir importante, tudo exato. isso, né? Aham. E então, em cada organização, a gente precisa prestar atenção quem são essas pessoas. E que uma coisa que eu sempre lembro disso, às vezes é só na igreja, naquele momento em que elas estão conosco, que elas vão sentir tudo isso. Exato, Elas vão é se verdade. sentir, que elas vão sentir amor, que elas vão se sentir que tem alguém que se importa com elas, alguém que se preocupa com elas. Apesar de as crianças, eu vejo, às vezes a criança ela vem sedenta para a primária por um abraço. Ela chega e ela abraça a irmã, ela abraça a outra irmã, e não sei, e aquilo é tão necessário para ela como o ar que ela respira. Talvez aquela criança não tenha aquilo na casa dela, Uhum, né? E seja aquele o momento em que ela sente, ui, cheguei, aqui eu é, posso ser, né? Estar e fazer essas coisas, né? sente Nossa, bem estando ali, né.
Sim, se sente bem estando ali, se sente à vontade, se sente confiante para ser. Logicamente que a gente gostaria que todo mundo tivesse isso em casa, É, claro, né? Que todo jovem claro. se sentisse amado, que toda esposa se sentisse amada, todo mundo tivesse esse amor todo. Mas nem sempre vai ser assim. Nem sempre é Então a assim. gente tá, então quando a gente está na liderança, a gente precisa fazer com que realmente as pessoas sintam tudo isso, né? O Salvador, eu sempre lembro dele lá chamando Zaqueu, Zaqueu, desce da árvore. Desce da árvore. Zaqueu lá em cima na árvore, quietinho ali, escondido, mas o Senhor viu, o Senhor sabia que ele estava lá, e o Sabia que Senhor ele estava lá. Aham. vem aqui você, por que não? Né? Esse tipo de coisa, né? Quando ele estava lá na casa do homem, a mulher chegou para lavar os seus pés, enxugar, ele reconheceu todo o esforço que ela tinha feito para estar ali, para fazer aquilo por ele. Aham. Então, o Senhor lembrava de cada um, sabia suas dificuldades e seus problemas, e ainda tinha esse esse genuíno amor para dar com cada um, Genuíno amor. né? Não é fácil, Sim. gente. Não é A fácil, não gente é está numa fácil, tarefa bem difícil, Flávia. bem difícil. Então, assim, realmente, né, às vezes o líder se sente cansado, chega, não dá mais, eu já tenho meus problemas, eu não estou conseguindo cumprir esse mandamento, não sei o quê. Então, assim, ser um líder também envolve a questão de se sacrificar, né, no sentido de Sim, doar seu tempo, seus talentos, né, à obra dele. Então, quando a gente está assim, cansado, exausto, é aí que a gente tem que orar, pedir mesmo força para o Senhor, porque é ali que Ele está nos lapidando, nos com preparando, certeza. né, para sermos cada vez mais qualificados para voltarmos a viver a presença dele. Igual eu te falo, né? Ah, vou chutar o balde. Mas aí é igual eu ouvi falar uma vez, a gente esquece que o balde é nosso. Se o balde está ali com a Exato. gente, é porque um dia a gente vai precisar do balde. Então, se eu chutar o balde hoje, um dia eu vou ter que ir lá buscar ele de volta. Exatamente. Vai dar mais trabalho. Vai dar mais trabalho. Então, assim, se a gente está cansado, porque às vezes a gente sente mesmo assim, tipo, o peso Sim, da claro. responsabilidade. E isso não é errado, assim, a gente tá Não. cansado. A gente deve cansou, vamos dar um tempo no sentido de, tipo, Sim, né, orar, pedir se a paz do Senhor, concentrar. nos Isso. orientar, né, e seguir, prosseguir, bola para frente. É isso mesmo. Olha, foi muito bom conversar com você, Flávio. Nossa, foi ótimo, viu? Igualmente, igualmente. E Eu pude aprender muito aqui hoje, tá? uma delícia, foi ótimo. Eu Experiências, foi espero muito que gostoso quem mesmo. assista depois do podcast possa também aprender várias coisas É legais e verdade. gente depois suas experiências, né? E diz assim, olha, o presidente Kimball, ele disse, líder é a pessoa que vai à frente das outras para dirigi-las e guiá-las, ou ainda para mostrar-lhes como fazer algo, né? Os líderes não só dizem aos outros o que fazer e como fazê-lo, mas dão o exemplo ajudando-os a crescer. Tem aquela velha história, né? Às vezes a gente não precisa falar nada, mas as pessoas vão ver e vão reconhecer em nós a nossa liderança, né? Verdade. Então, para a gente encerrar, eu sei realmente que o Salvador é o nosso maior exemplo de ser líder, de como liderar, e que as pessoas que estão sob a nossa responsabilidade, elas precisam ver em nós os traços do Salvador, né? Não é uma tarefa fácil, não é, mas ele está pronto para nos ajudar. Tá Uhum. difícil? Pede ajuda, né? Que ele vai realmente ajudar a gente. Flaviana? Sim. Então, foi um prazer realmente, né, poder participar desse podcast hoje com você. E realmente, né, nós devemos
seguir o grande exemplo de líder que é Jesus Cristo e sabermos que nós estamos aqui na Terra hoje para fazermos o que ele faria se realmente estivesse vivo, em carne e ossos aqui hoje, Hum, mas nós sabemos que ele é um ser ressuscitado, mas ele precisa do nosso trabalho. Nós somos chamados por Deus. Cada ovelhinha nossa que nós temos, né, seja criancinhas até os mais velhinhos, a gente deve cuidar com muito carinho. Né? Igual eu falo, que como se estivesse ali no potinho, né? A gente está ali cuidando dele, né? E não, isso aqui é Deus me deu a responsabilidade de cuidar, então eu vou cuidar. Então não é fácil, não é, mas Deus está sempre disposto a nos ajudar. Ele responde nossas orações. A partir do momento que a gente foi chamado, naquele momento ali do chamado que foi colocado, posto as mãos sobre nossas cabeças, nós recebemos o manto daquele chamado. Aquele manto nos dá o poder para agir dentro daquele chamado, né, que foi um chamado por Deus. E eu sou muito grata ao Pai Celestial pela oportunidade de servir a Ele dentro dos chamados que Ele, né, me passou aqui na Terra. E sei que Ele nos capacita. Ele vai nos capacitar, principalmente quando nós queremos, nos esforçamos. Ele vai nos ajudar e poderemos levar, nem que seja uma só alma a Ele, a alegria dele será imensa. E é isso. Em nome de obrigada, Jesus Cristo, amém, né? Né? Nós somos, tem essa, né? Como se diz, sempre terminar em nome de Jesus Cristo. exatamente. Muito obrigada, Flaviana, mesmo. A gente vai encerrar Obrigada. agora. Esse vídeo vai para o pessoal da Central das Escrituras, que vai fazer todos os recortes e acertos e tudo mais. E assim que tiver o link, a gente compartilha, viu, querida? Muito Ok, obrigada. Adriano. Boa noite, viu? Obrigada a você. Boa noite. Nada, Tchau, imagina. tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.